Três pontos. Olá, mais uma vez, 3 pontos diretamente de Brasília para o Giro de Notícias. Olá, olá, meus amigos Igor Guimarães, Luiz Henrique, Lívin de Paula e todos que acompanham pela Rádio Excelsior e pela 106.1 o nosso 3 pontos. Estamos chegando em Brasília, como quem nos acompanha sabe, estive no final de semana por Salvador, mas ao pousar em Brasília, num calor terrível, que dá inveja ao inferno, quase 35 graus, a gente começa com o primeiro ponto. E o primeiro ponto é o fato de que Lula pousou nesta manhã na África do Sul, em Johannesburg, para a cúpula dos BRICS, que vai de terça a quinta-feira. Ele tentou deixar mais ou menos ajustada a reforma ministerial que pretende promover para acomodar o Centrão, mas, de todo modo, o grande fato é que, durante 10 dias quase, Lula e parte do governo estará numa longa jornada pela África. Primeiro a cúpula dos BRICS, depois Angola, São Tomé e Príncipe. E só vai reaparecer na nossa capital federal lá na segunda-feira, entre 28 de agosto, para retomar aí a discussão a respeito dos problemas brasileiros. Dentre eles, a questão das trocas da mini-reforma ministerial. O segundo ponto trata do arcabouço fiscal. Hoje à noite acontece uma reunião com líderes da Câmara dos Deputados e, portanto, do Congresso Nacional e também técnicos da Fazenda, cujo objetivo é ver se avança a tal da votação do arcabouço fiscal. É possível, mas nunca se sabe diante do problema do primeiro ponto, que é a falta de definição da micro-reforma ou mini-reforma ministerial. O desafio é articular Lula, o senhor do tempo, com Lira, o senhor da pauta. De toda forma, nesse contexto, há uma discussão sobre os temas do arcabouço fiscal que devem ser realmente discutidos com a presença de todos os que estão envolvidos nessa aprovação na Câmara dos Deputados. A proposta, só para lembrar, passou pelo crivo dos deputados, depois do Senado, e teve mudanças antes, inclusive, do recesso parlamentar. Voltou para a Câmara. E, de todo modo, a ideia é definir se mantém os gastos como ciência e tecnologia fora do limite, se segue preservado o Fundo Constitucional do Distrito Federal e também se deixa o Fundeb, o Fundo Reservado para a Educação Básica, fora do arcabouço. Diante dessa discussão técnica, a política vai sendo jogada por detrás desses argumentos, com o objetivo de encontrar tempo para a reforma ministerial e, ao mesmo tempo, pauta para resolver os demais problemas da área econômica. Infelizmente, Fernando Haddad, que liderava essa articulação pelo governo, também acompanhou Lula para a África e não tem aquela presença empática que ele tem conseguido fazer com a liderança de Arthur Lira. Vamos aguardar e ver como é que funciona e se amanhã vai realmente se ter esta votação na pauta da Câmara dos Deputados. O terceiro ponto é a turbulência causada por esse atraso da reforma ministerial no PP, partido de Arthur Lira. Há uma disputa interna pela sucessão do posto de líder da bancada na Câmara. O atual, André Fufuca, já está aí basicamente nomeado, só falta escolher o ministério por conta das relações internas que existem. É muito provável que essa definição só aconteça com o retorno de Lula. Mas, enquanto isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tenta cacifar Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, a liderança, de um lado, e, por outro lado, no movimento da bancada nordestina do PP, surge o deputado federal Mário Negromonte Júnior, aí da Bahia. A bancada do PP é a quarta maior da casa, com 49 deputados. De um lado, Lira torce por Luizinho,
que ocupa hoje a Secretaria de Estado de Saúde do Rio. Do outro lado, Negromonte Júnior, deputado federal pela Bahia, ambiciona o posto e é apoiado por vários próceres do PP. Afinal, eles argumentam que há uma relação de proximidade com o governo Lula pelo fato de Mário Negromonte pai ter sido ministro das cidades de Dilma Rousseff. De toda forma, há uma queda de braço e essa queda de braço favorece uma modificação do poder de Arthur Lira. Como vocês sabem, Arthur Lira manda muito, mas nem sempre. É isso, meus amigos. Um grande abraço para você, Igor Guimarães, para você, Luiz Henrique, para Lívia de Paula e para todos que acompanham o Giro de Notícias. Amanhã voltamos com 3 pontos diretamente de Brasília. Um grande abraço.